Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Você que é da enfermagem, está aí se preparando para os próximos concursos públicos. Esse vídeo vai abordar algumas questões que foram aplicadas pela Banca VUNESP no concurso público da Unicamp para técnicos de enfermagem, edital 2022, e a prova ocorreu em fevereiro de 2023. Por isso, preste muita atenção em cada uma das resoluções, das discussões aqui que serão feitas, que o objetivo é clarear o assunto para vocês, esclarecer dúvidas. Não deixem de colocar aqui abaixo do vídeo o seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Então, vamos começar a discussão das questões. Essa questão eu entendo como uma questão simples, não uma questão complicada, tá? Mas vamos lá. Gertrudes aferiu a frequência cardíaca de 3 pacientes. Então, vamos lá, pessoal, vamos marcar aqui, ó. São 3 pacientes, né? O senhor Geraldo estava com 120 batimentos por minuto. Então, uma pausa. Qual é o padrão de normalidade da frequência cardíaca num adulto, num idoso, né? De 60 a 100 é o que varia, né, pessoal? Então, vamos lá, a frequência cardíaca aqui de 60 a 100, então 120 está acima, né? 120 batimentos por minuto. O senhor João com 60 então olha lá, o João está com 60 e algumas falhas nos ruídos, tá? E o seu José com 48 sem variações. Essas algumas falhas com ruídos, né, indica que, por exemplo, ele poderia ter algum tipo de sopro, né? Então, beleza, vamos guardar essa informação. A anotação correta que ela fez nas fichas de registro para consulta de cada um deles, além dos valores, foi, vamos ver as alternativas aqui, ó, que a banca nos deixou. Letra A, o Geraldo, que é o que tem 120 batimentos, né, diz que está cheio. O João normotenso e o José filiforme. Gente, cheio e filiforme tem a ver com pulso, né? Pulso cheio, pulso fraco, pulso filiforme. Normotenso tem a ver com a PA, com a pressão arterial, e não com a frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca, que é o que a gente quer. B, Geraldo está taquicárdico. É verdade, porque ele está com 120, está acima de 100, então ele está taquicárdico. João está arrítmico. É verdade também, por quê? Lembra que o enunciado falou que apresenta algumas falhas nos ruídos. A frequência tá ok, 60, mas há ruídos, né? Que não são normais, né? Então há falhas nesses ruídos. Então é uma arritmia, por exemplo, né? E o José bradicárdico, sim, porque ele tem 48 de frequência cardíaca, está abaixo de 60, então está correto. Vamos ler o restante. Geraldo está normotenso na letra C. Não, porque isso tem a ver com a PA. João dicrótico. Dicrótico é quando a gente tem a sensação, né, de ter aferido ali duas pulsações, né, 2 batimentos ali, né, naquele momento da aferição, né? Como se tivesse 2 pulsações. Então, não é isso, né? A alternativa não fala nada sobre isso. E o José bradicárdico, sim, ele estaria, mas a alternativa está incorreta. Geraldo, taquicárdico, ok, né? Ele estaria realmente taquicárdico. João, normotenso, não, porque tem a ver com a PA. E o José cheio também não, porque teria a ver com o pulso, né? Geraldo normal, não é verdade, 120 não é normal. O João cheio, né, também não, porque isso aqui tem a ver com pulso, né? E o José ausente, não, porque ele estaria em uma PCR, uma parada, né? Então, a resposta correta é a letra B, eu julgo como uma questão
tranquila, né? De termos técnicos. Questão básica de cálculo de medicamentos que não pode faltar nunca, né? Numa prova de concurso público. Olha lá. Horácio precisa receber 120 miligramas de aminofilina diluída em 100 ml de soro glicosado para ser administrado em 1 hora. O que eu faço nesse caso, né? Nessas questões de cálculo? E como eu oriento os nossos alunos dos cursos preparatórios a fazerem? Peguem essas informações, esses dados, né, esses valores e já anotem no cantinho, porque assim fica mais fácil. Então, vamos terminar de ler, ó. Na unidade, há ampolas de 10 ml, né, com 240 miligramas de aminofilina. Quantos ml da solução de aminofilina deverão ser adicionados ao soro e qual o gotejamento por minuto? Então, a gente já sabe que vamos ter que trabalhar também com a fórmula de gotejamento por minuto. Então, aqui, ó, nós temos as alternativas dadas pela banca e vamos resolver agora. Olha só, o que nós temos, galera, aqui, ó, prescrito, né? O que nós temos de prescrição médica, tá? 120 miligramas de aminofilina, né, que vai ser diluída em quê? Em 100 ml de soro glicosado, certo? Para correr em 1 hora, no tempo de 1 hora. E o que nós temos disponível, tá? Disponível. Nós temos 10 ml, né? O frasco ampola 10 ml contendo 240 miligramas, tá? Então, é o seguinte, vamos descobrir quanto que a gente, primeiro, né? Quanto que a gente... por exemplo, né? Quanto que a gente vai precisar, quantos frascos a gente vai precisar para ter essa quantidade aqui, ó, de 120 miligramas. Se um frasco ampola, que tem 10 ml, contém 240 miligramas, então eu vou precisar de metade desse frasco ampola, não é, gente? 5 ml apenas, que vai ter metade da quantidade de miligramas. Concordam comigo? Vai ter o quê? 120 miligramas, né? Então, eu vou pegar esses 5 ml, que é metade do frasco ampola, e que já contém, ó, os 120 que foram prescritos, né? Que é o que eu preciso, e vou jogar aqui, ó, vou misturar com esses 100 ml, né? Porque ele falou que vai diluir 120 miligramas de aminofilina em 100 ml de soro glicosado. Então, vamos lá. Eu vou pegar 5 ml e vou diluir em 100. O meu volume vai ser, né, de quanto, gente? 105 ml. Aqui dentro, eu já tenho, ó, 120 miligramas, tá? Porque eu somei 5 ml aqui, que foi já com 120 miligramas, ok? Então... o que ele está perguntando? Quantos ml de solução de aminofilina deverão ser adicionados ao soro? 5 ml, né? Ó, quanto que eu vou adicionar ao soro de 100? 5 ml. Eu tenho, então, a alternativa A e B. São as únicas que podem ser, as outras eu vou eliminar. Qual é a segunda pergunta? Do gotejamento. Gotas por minuto. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Gotas por minuto é igual ao volume, que é 105, né? O volume sempre em ml, né? Divididos pelo tempo em horas, né? Que é 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3, né? 105 divididos por 3 é igual a 35, pessoal. 35 gotas por minuto. Então, a resposta está na letra A. Uma questão também simples, sem grandes dificuldades, né? Gente, antes de irmos para a próxima questão, eu quero só dar uma pincelada aqui com vocês nessa resolução do COFEM número 709 de 2022, que fala sobre a atividade da enfermagem, né? Atividade, as competências do enfermeiro, do técnico de enfermagem nas atividades de hemoterapia, tá bom? Então, olha lá, o que nós temos aqui? O que interessa para essa questão é com relação às competências do técnico de enfermagem. Então, do enfermeiro eu não coloquei,
tá? O que compete ao técnico de enfermagem nesses serviços? Participar de treinamento conforme programas estabelecidos, garantindo a capacitação e a atualização referente às boas práticas em hemoterapia, tá? Então, essa aqui é a primeira competência. Segunda, né? Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo institucional. Terceiro, comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência advinda dos procedimentos hemoterápicos. 4. Proceder os registros das ações efetuadas no prontuário / ficha, né, de forma clara, precisa e pontual. Agora vamos à questão. Vamos lá, pessoal. A resolução COFEM número 709 de 2022 estabelece que são competências do técnico de enfermagem para atuar em serviços de hemoterapia. Estou colocando aqui, ó, as 5 alternativas. Vamos ver se vocês vão lembrar do que a gente acabou de ver. Só uma dica, gente, sempre que tiver coordenar, supervisionar, auditar, é o enfermeiro, não o técnico ou auxiliar de enfermagem, tá bom? A. Participar ou ser responsável pelo programa de hemovigilância, retrovigilância, atuando junto à equipe multidisciplinar. B. Supervisionar e orientar o registro dos formulários e sistemas relacionados ao serviço de hemoterapia conforme a legislação em vigor. Então, ó, já tem aqui a palavra supervisionar, né? O verbo supervisionar e orientar, galera. Então, isso é do enfermeiro, tá? Eu vou anotar aquilo que é mais evidente que é do enfermeiro e que o que vocês poderiam ficar na dúvida, a gente vai discutir depois, tá bom? C. Sensibilizar e orientar profissionais de saúde que atuam na prescrição de hemocomponentes, instalação e acompanhamento transfusional, objetivando a transfusão segura e notificação de reações transfusionais. Olha só, aqui, ó, orientar profissionais, gente, né? É enfermeiro também, tá? É enfermeiro, ok? D. Atuar no manuseio específico de equipamentos de hemoterapia, como aférese e recuperação intraoperatória de sangue, em procedimentos terapêuticos e de coleta de sangue total e células para transplante. Isso aqui, ó, manuseio específico de equipamentos de hemoterapia, como aférese, né? Também células para transplante. Isso aqui é especificamente, gente, do enfermeiro, tá bom? Depois vocês entrem lá nessa resolução do COFEM e vocês vão ver de forma detalhada o que é competência do enfermeiro, e são muitas em comparação à do técnico, tá bom? E vamos lá, participar de treinamento conforme programas estabelecidos, garantindo a capacitação e atualização referente às boas práticas em hemoterapia, né? Então, participar de treinamento conforme os programas estabelecidos, né? Para ter ali garantida a capacitação, isso é competência do técnico de enfermagem, né? Participar de treinamentos, né? Para que ele se atualize, seja capacitado. Então, isso aqui é do técnico de enfermagem. A letra A, gente, participar ou ser responsável, ó, pelo programa de hemovigilância, né, retrovigilância, junto à equipe multidisciplinar, também é do enfermeiro, né, tá? Eu acabei esquecendo de comentar essa parte, já pulei para B. Ser responsável, né? Participar poderia deixar vocês na dúvida. Por exemplo, se a banca tivesse só colocado participar, ficaria na dúvida, porque o técnico ele também participa, né? Como tá aqui, ó, né? De treinamento, de capacitação e tal, de programas. Só que aqui é ser responsável. Então é o enfermeiro, tá? Supervisionar, orientar profissionais, tá? A parte de sensibilizar também fica com o enfermeiro, né? Atuar no manuseio específico, vocês vão ver lá que é competência do enfermeiro. Aqui, ó, procedimentos terapêuticos de coleta de sangue total e células para transplante. Então, é algo muito específico, né?
Bom, galera, aqui então a resposta encontra-se na letra E, como a gente viu lá antes de chegar aqui nessa questão. Isso só seria possível a partir do momento que eu tivesse esse olhar, né? Tudo que ainda que eu não conheça a resolução, ainda que eu não saiba, não tenha estudado, tudo que é supervisão, coordenação, ser responsável é enfermeiro. Então, o que sobrou ali, né, que não tem essas atribuições, é do técnico, tá bom, galera? Então, aí uma questão sobre um assunto atual, né? Questão de CME que tem caído direto nos últimos anos, né? É só mais uma aqui importante, ó. Marisa trabalha na central de materiais e recebeu um conjunto de instrumentos cirúrgicos para processar. Ela avalia o material e prepara uma solução de detergente enzimático. Então, vamos sublinhar aí, né? Tá falando sobre detergente enzimático. Percebam, né? Vamos ver. Para iniciar o processo. A imersão do instrumental nesse tipo de solução tem como objetivo o quê? Qual é o objetivo que a Marisa tem ao mergulhar, né, esses instrumentos, né, cirúrgicos aí no detergente enzimático? A gente precisa lembrar de qual é a função do detergente enzimático, tá? Não é fazer desinfecção desses artigos, viu, pessoal? É desencrustar, tirar o material orgânico que está aderido ali a cada uma daquelas peças, daqueles instrumentos cirúrgicos, tá bom? As pinças, tesouras, enfim, né, canulados. Então, é retirar, é soltar. Tem enzimas dentro do detergente enzimático, né, que vão digerir, vamos dizer assim, né, aquele material orgânico e soltar. Ajuda muito na hora de fazer a fricção ali, a limpeza manual. Tá bom, pessoal? Então, letra A, desinfetar o material em alto nível não é para fazer desinfecção, muito menos de alto nível, né? Esterilizar o instrumental, muito menos, não é, né? O que vai esterilizar, por exemplo, é a autoclave, a estufa, né? O ácido peracético. C, facilitar a remoção de sujidades aderidas, com certeza. Então, aqui, ó, a gente já vai eliminando, né? Essa aqui é a alternativa que até aqui tá certa, né? D, substituir a remoção mecânica de sujidades? Não. A gente vai deixar de molho, a Marisa vai deixar de molho, né? Para ajudar, né, ali a soltar aquele material orgânico, mas depois vai precisar passar pela remoção mecânica também, tá? Pode ser com a escovinha ou na lavadora, né, ultrassônica, formar o biofilme que protege o instrumental. Muito pelo contrário, o biofilme, né, é aquela camada, né, de micro-organismos que fica ali impregnada, né, presa. É difícil remover biofilme, né, então precisa da ação mecânica ali também, tá? Então, ó, letra C é a nossa resposta correta, gente. Questão razoavelmente simples, né? Essa aqui é a última questão desse nosso vídeo. Eu achei interessante como a VUNESP formulou essa questão. Também é mais uma que envolve conceito e aí o candidato iria precisar saber. Ó, durante o período mais intenso da pandemia de Covid-19, a maioria dos hospitais suspendeu a realização de cirurgias eletivas. Esse tipo de cirurgia é a que, né? Então, ele está falando de cirurgias eletivas, né, galera? E aí, percebam, né, que a banca tem misturado diversos assuntos numa questão só. Então, é multidisciplinar, né? Bom, então, assim, o que a gente tem que pensar? Existem quais os tipos, né, de cirurgias, nesse caso aqui, né, existem. Vamos ver quais são os padrões, né? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a classificação das cirurgias. As cirurgias podem ser classificadas quanto à urgência cirúrgica e englobam cirurgia eletiva, de urgência e emergência. Qual a diferença entre elas? A eletiva
é o tratamento cirúrgico proposto, mas a realização pode aguardar ocasião propícia, ou seja, pode ser programada, né? Por exemplo, uma mamoplastia, gastrectomia, é aquela cirurgia que vai ser agendada, né? Ela precisa ser feita, mas vai ser programada. A de urgência é um tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser realizado dentro de 24 a 48 horas. Então, eu preciso ter isso aqui, ó. Por exemplo, uma apendicectomia, brida intestinal, né? Então, olha lá, cirurgia de emergência. Ela precisa ser feita imediatamente, não dá para esperar. O paciente está sangrando, por exemplo. Se nada for feito, ele vai morrer, né? Tratamento cirúrgico que requer atenção imediata por se tratar de uma situação crítica. Por exemplo, ferimento por arma de fogo em região precordial, hematoma subdural. Então, tudo isso são cirurgias, todos esses exemplos, né, de emergência. Deu para entender, galera? Agora vamos para as alternativas, ó. Letra A. A gente está falando de cirurgia eletiva, né? É realizada para ajudar no esclarecimento da doença? Não, né? B. É primariamente fechada, sem a presença de dreno e não traumática? Não tem nada a ver, né? C. Requer pronta atenção e deve ser realizada entre 48 e 72 horas? Não. D. Pode aguardar a ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programada? Sim, né? Então, tá exatamente como a definição. Essa aqui não tem nada a ver a questão do dreno, né? É muito pelo contrário, né? Em muitas cirurgias precisa utilizar dreno, né? E letra E tem grande probabilidade de perda de fluido e sangue. Não é esse o contexto, tá? Que tem grande probabilidade. Pode ou não, depende do tipo de cirurgia eletiva. Existem cirurgias, né, de pequeno porte, médio, grande porte, não depende, né? Bom, resposta certinha aqui, letra D. E a definição de cirurgia de urgência e emergência já fica aqui para vocês saberem, né? Mais informação aí para agregar no conhecimento. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por assistirem e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. É muito importante, o dia a dia é muito corrido, muitas vezes a gente não se lembra, né, de entrar no canal. Deixa eu ver se tem mais algum conteúdo novo, diferente. Por isso, ativar o sininho de notificações, porque o próprio YouTube vai lembrá-los quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.